a intervenção ela tem que ter 4 características, a intervenção para autismo, para ela ser efetiva. Essas 4 é que vão convergir para a efetividade. Primeiro é a intensidade. Não é por ordem, tá? Intensidade. Então, a carga horária tem que ser muito grande. Veja, 10 horas não funcionou. Foi 40 horas que funcionou. Não quer dizer que para todo mundo é 40 horas. Depende da necessidade do apoio de cada um. Lembrando que, quando ele fez essa pesquisa, só era autismo casos bem graves. Né? Não era como hoje, que você tem esses níveis mais leves. Na época era só o autismo mesmo. Né? Então, intensidade. Segunda questão é a integridade, ou seja, é uma intervenção baseada em aba, feita com bons analistas do comportamento, pessoas preparadas, com bons programas, baseado em ciência, coisa difícil de fazer. Né? Terceira questão é uma questão complexa, principalmente por conta do diagnóstico, que é a precocidade. Quanto mais precoce, tanto mais efetivo. Então, o ideal seria que a gente pegasse essas crianças bem pequenininhas mesmo. E é muito difícil, principalmente no Brasil, que é difícil ter acesso ao diagnóstico. E a quarta questão é uma questão genética individual. Você tem criança que voa e tem criança que vai muito lentamente, mesmo se eu fizer precoce, íntegro, intensivo, porque ela tem uma condição genética mais invasiva. Então, e a gente não tem conhecimento para dizer assim, esse gene aqui é tal, esse gene aqui é difícil, esse perfil genético. A gente não consegue fazer esse prognóstico por perfil genético, mas a gente sabe que a genética individual é decisiva nessa determinação. A pessoa, posso falar uma grande bobagem agora, mas considerando o que você falou, eu sempre digo isso aqui pro pessoal, eu nunca falei em caixinhas no Instagram ou em qualquer coisa assim sobre autismo, porque eu sei que é um mundo totalmente diferente. Então peço desculpas desde já se eventualmente eu fizer alguma pergunta aqui que possa soar muito ignorante. Que de fato eu sou ignorante, eu ignoro, não leio essa literatura, não é do meu mundo. Por isso que eu trouxe um especialista nisso aqui. Mas baseado nesses 4 itens que você citou, a pessoa que tem um filho e que faz 1 hora de terapia, 50 minutos de terapia por semana, vai ter algum benefício significativo ou a intervenção deveria partir de um contexto mais amplo? Vamos supor que eu tenho um filho de 15 anos, que tem a fala preservada, que tem a cognição preservada, tem o autismo nível 1 com alguns problemas emocionais relacionados a fazer amigos ou a sustentar a amizade. E aí eu preciso de uma intervenção. Neste caso, pode ser que 1 hora de TCC, por exemplo, seja efetivo. Tá. Né? Então, é um caso muito pontual de um nível 1 bem mais limítrofe, com questões emocionais muito específicas, pontuais. A gente chama esse tipo de intervenção focal. Então, a intervenção focal ou focada, ela pode ser de uma baixa carga horária. Mas ela não é a intervenção para o autismo, ela é para uma questão pontual. Se eu estou falando assim, eu tenho uma criança autista, né, que eu já sei que ela é autista porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho um conjunto de dificuldades que ela percorre várias áreas. Então está no campo da comunicação social, está no campo do comportamento, eventualmente está no campo sensorial. Então, quando eu penso em intervenção para autismo, né, de modo geral, não, intervenções de baixa intensidade não tem efeito. 1 horinha por semana. Ali, não tem efeito nenhum. E isso, infelizmente, é o que é padrão no Brasil, que a maioria das pessoas tem acesso. Né? Ela não tem efetividade. E aí você tem pessoas que ficam anos a fio e não veem nenhum efeito e acham que o autismo não tem tratamento. Pelo que você falou, realmente a evidência mostra que não... Eu me lembro que eu fiz uma palestra uma vez para um conjunto de médicos lá de São Paulo, né? E aí eu mostrei, porque essa história do Lovaas, essa pesquisa do Lovaas, tem um vídeo no YouTube que tem o passo a passo, mostra tudo, mostra antes, mostra depois, 9 anos depois, mostra alguns indivíduos falando, né? E aí eu peguei isso, montei uma palestra em torno disso para mostrar os efeitos do tratamento e tal. E eu fiz para os médicos. E eu me lembro de uma médica, por exemplo, que ela me disse assim, olha, eu nunca dei o diagnóstico de autismo. Eu já tive muitos pacientes que eram, mas quando eu via que era, eu nunca dava o diagnóstico porque eu achava que aquilo era uma sentença, que não existia tratamento. Porque eu nunca vi ninguém sair do lugar. Então eu nunca dei o diagnóstico para não piorar a situação da pessoa. Então veja, quantas pessoas passam por esse processo e mesmo no campo da medicina, muitas pessoas ainda não conhecem, não têm ainda informação suficiente. E muitas famílias acabam percorrendo um caminho muito duro. Eu vou contar a minha história, por exemplo. Né?
Meu filho foi diagnosticado 3 anos e meio, já bem mais tarde, depois de vários médicos dizerem coisas como menino é assim mesmo, menino é mais lento, cada um tem seu tempo, esses papos assim, que isso tudo equivocado. Mas isso daí eu espero que o meu tio fale, não o médico, cara. Eu espero que o meu tio... Não neuropediatra. Pô, pelo amor de Deus. Então, eu já ouvi isso muito, nós vimos isso no filho, tinha 2 anos, não falava, e aí o médico dizia, não, calma aí. E ouvimos de vários, até que a gente encontrou um que sinalizou o risco e a gente foi procurar o diagnóstico. Bom, quando a gente passou num outro médico lá, ele prescreveu o quê? Aquilo que a gente chama de tratamento eclético. O que é tratamento eclético? Você vai a vários profissionais e esses profissionais fazem aquilo que eles acham que é bom. Fono, psicóloga, TO, fisioterapia e tal. Então a gente ia lá uns 4, 5 profissionais toda semana e cada um fazia o que queria. E aí, depois de toda a sessão, a gente fica conversa assim na porta, né? Aí eles diziam assim, olha... Cada dia melhor, hein? Semana seguinte era, esse menino surpreende, hein? E em casa a mesma coisa. E que a gente não via nada acontecendo, né? Depois de 4 anos e meio, sem nenhum avanço, zero avanço. 4 anos e meio. Quanto dinheiro aí, né, cara? Quanto dinheiro, exatamente. Quanta esperança depositada. Eu tô dizendo isso porque você, pelo jeito, é uma família que tem condições de fazer isso. Sim, Já quem não tem. A grande maioria, né? Então a gente, depois de 4 anos e meio, não avançou em nada. Aí eu decidi ser pesquisador da área, eu era pesquisador de outra coisa. Eu decidi mudar de área. Aí eu entendi o que era o tratamento e a gente mudou. Né? Foi fazer uma coisa baseada em evidências. Quando a gente fez a avaliação, fez a mais básica que existe. E deu 0 em tudo nele. Então a minha pergunta é a seguinte: se ele deu 0 em tudo, do primeiro ao último item, que habilidade era essa que todo dia ele estava surpreendendo? Toda semana. Exatamente. Quer dizer, eu não acho que ninguém fez nada por mal. Só que, como ela não media nada, ela não mensurava nada, ela não tinha um programa escrito, não tinha métrica, não tinha nada... Como ele estava diferente porque ele estava crescendo, ela sentia meio diferente e dizia, olha, ele está muito bem, né? Mas o que é mais importante aqui? Primeiro, nós gastamos muito dinheiro, né? Então, isso é muito importante para a maioria das famílias sequer tem isso. Mas, de 3 anos e meio para 8 anos e meio, a diferença em termos de plasticidade cerebral é gigantesca, cara. Então, assim... Vocês perderam uma janela de oportunidade, né? Enorme, né? Enorme. Que não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Existe um papo de coaching, assim, né? Que a plasticidade cerebral, todo mundo tem. É verdade que tem, todo mundo tem, ok? Mas se você comparar um bebê com uma criança grande, é como você comparar uma piscina com o oceano. Os dois têm água, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os 20, o que a neurociência mostra hoje é que até os 23 a 25 anos você tem... Principalmente até os 25, um resquício de neuroplasticidade passiva, isto é, você aprende sem tanto esforço, mas a parte de fato neuroplástica, cara, é até os 9 anos, agora você 8 imagina, no máximo. Você imagina com 1 ano e 3 meses, Nossa, 2 anos, exato. É um negócio incrível, impressionante, né? Então nós perdemos isso, por quê? Porque nós fomos ao médico, esperando que o médico, quando ele prescrevesse alguma coisa, que aquilo era baseado em ciência. Essa é o que eu imaginava na época. Quando ele fez a prescrição, eu não perguntei para ele, isso aqui é baseado em evidência? Eu só falei, não, beleza, esse aqui é o tratamento do médico. Se ele tivesse dito assim no Selma, tem uma série de pesquisas comparando tratamento eclético, que é esse que eu estou passando, com a intervenção ABA. Todos os que compararam mostraram que tratamento eclético é a mesma coisa que ficar em casa. Mas eu acredito nele, então eu estou te prescrevendo isso. Se ele tivesse me dito isso... Ele podia ter dito. Eu dito, ok, muito obrigado. E aí eu tomaria a decisão. Eu vou procurar alguém que é baseado em evidência. Ele não sabia, né, cara? Às vezes nem ele sabia, eu acredito nisso. Sabia. Mas existe uma série de pesquisas. Porque depois dessa pesquisa do Lovaas, o que a galera levantou a hipótese? Eu acho que não é porque é aba. O problema é que é muitas horas. Então tem uma pesquisa do Wakesett e outros, que é de 2002, depois uma da Jane Howard, 2004, depois uma de 2014, e tem várias outras, comparando o tratamento eclético da mesma carga horária com a ABA. Vou te dar um exemplo do Wakesett. ABA, só para a galera saber, a ABA... Análise do comportamento aplicado, essa que eu tinha explicado aqui, né? Ela comparou o seguinte, ela pegou um grupo de crianças, deu todos os profissionais trabalhando com análise do comportamento aplicado, 30 horas por semana. E o outro, todos os profissionais, cada um trabalhando com a sua abordagem. Mesma carga horária, 30 horas. Inteligência, o aumento de inteligência, que aliás é o item que mais aumenta em várias pesquisas. 4 pontos de ganho no eclético para 17 no ABA, ou seja, 425% a mais. Linguagem receptiva, 1 ponto de ganho para 13 pontos de ganho, portanto 1.300% a mais. Linguagem expressiva, né? Falar ou se comunicar por outra forma, 1 ponto de ganho para 27, 2.700% a mais.
E no último, que é comportamento adaptativo, 0 para 11 pontos de ganho, ou seja, infinito por cento a mais. E não só é muito mais, como o eclético quase fica perto do zero, né? Sim, como a criança está crescendo, ele é equivalente a ficar em casa. Pois é. Entende? E veja, se eu estou falando de 30 horas, nos 2 casos profissionais especializados, eu estou falando o mesmo custo. A mesma entrega em termos de energia, de tempo, a mesma coisa. Só que a efetividade é muito diferente. Exatamente. E via de regra, no Estado brasileiro, o que se faz é eclético. Você veja, aí nós temos um problema aqui de eficiência, de eficácia da intervenção, principalmente para aqueles mais vulneráveis, que são aqueles que usam o poder público. E aí você chega nessa opinião pública comum, que é que não adianta tratar, que não funciona, porque estão tratando errado. Exatamente. Estão tratando um vírus com antibiótico. É claro que não vai funcionar. Né? Nesse caso, como se fosse assim.